Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro da Escola Safe Saúde. Eu sou Daniele Canabrava, coordenadora desse projeto, que nasceu, na verdade, idealizado pela doutora Iracema no modelo presencial, na Associação Norte Paranaense, e foi uma bênção, e a gente trouxe esse modelo com alguns ajustes para o formato online, onde a gente pôde e tem podido, né, alcançar mais e mais pessoas. Você é muito bem-vindo em nosso meio. A gente vai explicar um pouquinho sobre o que é a Escola Safe, como ela funciona, e ela funciona assim com muitas parcerias. E no dia de hoje a gente tem a presença da doutora Liliane, que é nutricionista, uma parceira nossa também, uma profissional excelente, que você já deve ter visto ou no Instagram, ou em programas da TV Novo Tempo, na rádio. Ela é muito, muito participativa e tem muitas indicações, né? E a gente conseguiu trazê-la para estar conosco no dia de hoje. Então, hoje nós iremos dar início ao módulo 2. O módulo 2 do curso Safe Saúde, a gente vai estudar e aprofundar um pouquinho mais sobre o aspecto da nutrição. Ok? E além disso, a gente abre, né, esse espaço para que você possa conhecer um pouquinho mais, aprofundar e tirar suas dúvidas se você tiver. Então, no final do nosso encontro, a gente vai ter um bate-papo com a doutora Liliane e você pode tirar as suas dúvidas também, tá bom? Boa noite, Carla. Carla é da Bahia, seja muito bem-vinda. Que bênção. A Lourdes, que é da Zona Leste, eu sou da Zona Leste também, nascida na Zona Leste, Lourdes. Nascida em São Miguel Paulista, lá no cantinho. A Helenice de São Francisco do Norte, de Minas. Maravilha. Queridos, eu quero convidar vocês a fechar os seus olhos para a gente fazer uma breve oração e assim a gente dá continuidade para não perder nenhum minutinho do nosso tempo, ok? Bondoso e eterno Deus, somos muito agradecidos, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem conosco. Somos agradecidos, Senhor, porque o Senhor é tão bom. O Senhor é quem projetou o nosso corpo, quem nos criou, e mesmo em meio a tanto pecado, a um mundo tão destruído, o Senhor ainda conserva a nossa saúde. E nós te louvamos e te engrandecemos por isso. Por favor, bom Deus, pedimos a presença do Santo Espírito sobre cada um de nós. Habita, Senhor, em nosso viver, que nós possamos, Senhor, andar de acordo com a sua vontade, que nós possamos realmente desejar estar mais perto de Ti, que nós possamos, Senhor, entregar tudo aquilo que somos, que temos, as nossas falhas, tudo em Tuas mãos. E nós nos colocamos hoje aqui à disposição para o Teu serviço, para a Tua causa. Tem misericórdia de cada um de nós, bom Deus, e de maneira especial, no encontro de hoje, use a doutora Liliane mais uma vez, que ela fale e que nós possamos ouvir o Teu Santo Espírito falando aos nossos corações. Nos ajude nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas, nos nossos processos de mudança. E pedimos, bom Deus, que o Senhor opere aquilo que nós não conseguimos, que o Senhor nos dê força para aquilo que podemos fazer. Tem misericórdia de nós e pedimos a tua presença em nome de Cristo. Amém. Então, vamos lá, queridos. Vou pedir para vocês deixarem os áudios de vocês mutados para facilitar a nossa comunicação. E eu vou apresentar. Se nós temos aqui alunos novos, vou mostrar rapidamente para vocês o que é a Escola Safe. Se você não conhece, vai ficar conhecendo agora, mas todos vocês são convidados a convidarem mais pessoas para fazerem parte dessa escola. Então, o curso EAD da Escola Safe, né, que é o Centro de Integração e Formação de Saúde no Estilo de Vida Adventista, tem a missão de... Só um pouquinho, vocês estão vendo a minha tela? Sim? O nosso curso tem a missão, né, de criar consciência sobre o estilo de vida adventista. E para isso a gente quer apoiar, capacitar líderes de saúde, membros de igreja, pessoas interessadas no estilo de vida, e hoje cada vez mais chamando atenção justamente por conta das Blue Zones, né, das zonas azuis, e uma delas de Loma Linda, onde a gente pode ver em documentários, pesquisas, enfim. Então, a gente quer levar esse conhecimento para mais e mais pessoas com o objetivo de fazer com que as pessoas
Com cada participante, aprenda, experimente as bênçãos da saúde integral e então compartilhe. Então, nosso propósito, queridos, é ser um instrumento de formação de líderes em saúde, que sejam catalisadores de mudança no estilo de vida na comunidade. Então, não é só você vir e aprender. O nosso intuito é que você experimente e que então você compartilhe tudo aquilo que você tem aprendido, tem vivenciado. A gente sabe que as doenças crônicas elas têm aumentado cada vez mais e mais pessoas morrendo por doenças que poderiam ser prevenidas, evitadas. A cada ano esse número só cresce. E o mais interessante é que 80% das doenças crônicas não transmissíveis poderiam ser evitadas com simples mudanças no estilo de vida. E a gente tem tido cada vez mais pessoas e cada vez mais jovens, inclusive tendo doenças crônicas, o que antes era considerado só doença da melhor idade, né? Da longevidade. E não, né? A gente tem tido hoje mais e mais pessoas cada vez mais novas. Então, nosso primeiro dever para com Deus e para com o nosso semelhante é o nosso desenvolvimento. Por isso a gente acredita nesse processo de educação que é tão fundamental. E aqui na Escola Safe a gente trabalha com um tripé onde a gente acredita que para um processo de mudança em qualquer área da nossa vida, a gente precisa ter ferramentas que nos ajudem a como a gente pode melhorar, planejar, otimizar essa mudança. A gente precisa ter informação de qualidade, porque hoje, se a gente abre a internet, tem 1 milhão de coisas, e às vezes a gente se pega um pouco confuso, né, sobre o que a gente deve acreditar e o que não. Por isso, a gente traz evidências baseadas cientificamente, alinhadas com a palavra de Deus. E a terceira parte desse pilar é a fé em Deus como agente de mudança. Ele pode nos ajudar nesse processo de mudança. Aquilo que a gente não pode operar, aquilo que a gente não pode realizar, ele pode fazer. E essa é uma grande bênção. E a nossa ênfase está na prevenção e promoção de saúde. A gente tem videoaulas disponibilizadas na plataforma, onde você vai seguindo uma trilha, né? E nós estamos partindo agora para essa trilha para o segundo módulo, onde a gente vai alinhar um pouquinho mais sobre as questões da nutrição. Dani, nem comecei ainda, não se desespere. Faça plano, se organize e vai iniciando seus estudos. Estamos agora para essa turma de 2024, entrando agora nesse mês de maio no módulo 2. Okay? E por que a gente deve aprofundar no estilo de vida adventista, né? A gente já sabe, além de ter uma expectativa de vida muito maior, uma década a mais, os adventistas que vivem, né, esse estilo de vida, a gente também tem o dever de promover um viver mais saudável. Além do que a mensagem de saúde está alinhada ali com a terceira mensagem angélica sendo o terceiro braço. Os adventistas têm, em média, 10 anos a mais de vida. Os adventistas de Loma Linda, onde são pesquisados e acompanhados já há muito tempo. Isso se deve a vários fatores, né? Um deles através da alimentação, estilo de vida saudável e os pontos cruciais da nossa escola é justamente incentivar você para que você possa experienciar mudanças, praticar mudanças sérias e mudanças que sejam duradouras. A mensagem de saúde é sobre a gente viver melhor, viver mais, mas com intencionalidade de conduzir pessoas a Cristo. Nós acreditamos que existe sim, quanto instituição, existe convergência entre a medicina tradicional, né, e os 8 remédios naturais que nós acreditamos. Né? Nós não devemos somente tratar os sintomas, mas a gente acredita que sempre deve ser feito um movimento de observar a causa das doenças, então a gente praticar algumas mudanças. E o mais bonito é que todos nós somos livres para escolher. Não é mandatório os princípios de saúde, eles são incentivados, mas não mandatório. É uma escolha individual e você é convidado. Você vai encontrar então 6 módulos na plataforma, cada um com um enfoque maior. No final do curso, depois que você concluir todas as aulas, você receberá um certificado gerado na própria plataforma, um certificado com 120 horas. Nós temos mais de 40 videoaulas gravadas e encontros como esse, mensais, onde a gente traz sempre profissionais de alta capacidade, de alto gabarito, para poder compartilhar conosco e aprofundar sobre um assunto. Nós temos suporte no WhatsApp para dúvidas e ferramentas que a gente disponibiliza para que você possa utilizar no seu processo de mudança. Essa é parte da nossa equipe de facilitadores, onde você vai ver aulas e assistir aulas com esses profissionais.
Além disso, você pode convidar pessoas para estarem participando dos nossos encontros mensais, como esse, mesmo que os participantes ainda não sejam alunos da Escola Safe. Para fazer inscrição, digita no Google Safe Saúde e você vai encontrar um link da Hotmart onde está hospedado esse curso. A taxa é única, é uma taxa de inscrição de R$ 80, você só paga uma vez e o seu acesso é vitalício. Você inicia os estudos assim que você já realiza a sua compra, ok? Além disso, nós convidamos para que você sempre participe desses encontros online, que é a oportunidade de você tirar dúvida, compartilhar um pouquinho da sua experiência também. Finalmente, a nossa meta é justamente a gente ter uma liderança, né? Formar um exército de pessoas que tenham uma visão clara a respeito da reforma de saúde, que se engajem missionariamente, líderes que tenham embasamento científico alinhados com a visão da igreja, e o que mais nós queremos é justamente cumprir a missão que Deus nos confiou. Esse é o nosso maior sonho, o nosso maior desejo. E hoje, para a gente não demorar mais nenhum minutinho, eu quero convidar aqui a doutora Liliane. Doutora Liliane é nutricionista, especialista em obesidade e emagrecimento. Deixa eu colocar ela aqui do meu ladinho. Muito obrigada, doutora Liliane, por aceitar esse convite de estar aqui. A Liliane não estava se sentindo muito bem essa semana, mas Deus é tão maravilhoso. Eu conversei com ela, Liliane, qualquer coisa avisa, a gente cancela, transfere para outro momento, né? Porque a gente não quer perder de te ouvir. E ela, Deus, em sua infinita misericórdia, tem dado a ela saúde e ela pôde estar aqui conosco hoje. Deus seja louvado pela sua vida, viu? Que o Senhor te use nesses momentos. E depois da explanação da aula que ela vai dar aqui, a gente vai ter um momentinho de bate-papo. Seja muito bem-vinda, Liliane. Essa classe é sua. Daniele, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou aluna Seifo e eu sei a qualidade que existe, né, nesse material que vocês construíram. Assisti várias aulas, aprendi muito. Ainda não existe uma especialização em estilo de vida adventista, né? Mas Sim, eu diria que essa é a formação talvez mais parecida com isso. que bênção. E vocês estão de parabéns, né? Que Deus realmente usou talvez a pandemia, esses, né? E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, partilhando um pouquinho desse conhecimento. Eu quero saber se eu estou com a voz cortando, se está tudo certo? Tá falhando um pouquinho, mas a gente vai orar e vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Bom, então essa roupa social aqui, né, profissional Liliane, né, que está aqui com vocês. Essa camiseta que está aqui embaixo, ó, que também é uma grande parceria do projeto Safe, né, que é o Clube Vida e Saúde. É uma iniciativa da igreja. Eu imagino que por todo o país já esteja fomentando aí entre os líderes essa ideia, né, e esse conceito de clube vida e saúde. Aqui na nossa associação, né, eu sou da Paulista do Vale, nós estamos aí com um projeto bem forte relacionado à nossa, ao Clube Vida e Saúde, e eu espero que as outras associações também estejam usando. Abaixo dessa camiseta existe uma fábrica de mamá, né, que ela está aqui cheia, né? Por conta da neném que tá ali chorando. Então, se vocês ouvirem algum chorinho, por favor, tenham paciência. E abaixo de tudo isso está uma paciente, né? Que está com dengue, provavelmente. Mas, como a Dani falou, a oração dela é poderosa, né? Realmente nos abençoou. Essa noite eu suei bastante. Eu estava com 39 de febre ontem, mas estou aqui, ó, firme e forte na minha pequena garrafa de água para estar plena estar bem aqui com vocês, né? E com certeza é uma dádiva divina e eu espero que esses momentos possam ser realmente restauradores, né? Se o desafio é grande, quer dizer que a bênção é maior ainda. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Trouxe aqui algumas lâminas para fomentar a nossa discussão de hoje. E no final, eu e Dani vamos aí conversar com vocês, né, para responder algumas dúvidas. Eu espero que seja aí um bom momento, né, para você refletir aí o que te traz dúvidas sobre a alimentação adventista. E será um prazer estar compartilhando esse conhecimento com vocês. Bom, aqui está a nossa aula.
Certo? Compartilhado? Certinho, agora só Deu precisa. certo? Tá entrando ainda no modo apresentação, não entrou ainda para mim. Tá bom. Vamos seguir. Bom, o assunto de hoje é sobre a dieta da Blue Zone, né? Nós temos aí algumas pessoas têm pleno conhecimento do que é isso, outras nunca ouviram falar, outras, né, na hora que entra em inglês, às vezes fica um pouco confuso. Adventistas, isso justifica, né, o porquê aquelas pessoas elas têm esse conceito de longevidade, nos faz pensar, né, poxa, será que existem outras blue zones espalhadas por aí, né? As igrejas, será que elas têm carregado esse conceito? Eu me lembro de um ano, né, que fui líder de saúde aqui na minha região, na minha igreja, e o nome do projeto do ano, né, para nós era o nome da minha igreja, né, se tornando Loma Linda. E aí eu trouxe todos esses conceitos querendo trazer a fomentação desse mudar coletivo. A coletividade, né, o mudar junto, é algo que faz grande diferença nos processos de mudança. É por isso que as iniciativas isoladas muitas vezes acabam sendo frustradas. Mas quando nós estamos envolvidos, né, dentro de um conceito, envolvidos dentro de um grupo, de uma coletividade, como é a questão regional, né, da cidade de Loma Linda, e no caso das nossas igrejas, sendo ali um polo de saúde, isso faz toda a diferença. Existe um estudo que eles colocaram algumas pessoas para emagrecer, né? Eles queriam testar qual era o melhor método de emagrecimento. E aí um dos grupos, eles fizeram um tratamento com nutricionista. Eles eram acompanhados durante todo o estudo com nutricionista. O outro estudo, eles eram acompanhados por terapeutas, né, por psicólogos, para tratar as questões emocionais e aí conseguir talvez a mudança de peso. E um terceiro grupo era tratado em coletividade, em grupo. E aí, qual vocês acham que foi o grupo que teve maior impacto no emagrecimento? O que você acha, Dani? Acho que. Bom, vocês veem minha tela? Agora eu acho que eu não escuto a Dani. Sim, tá dando para ver Sim? para a tela. E Ah, provavelmente foi o ótimo. grupo que teve os dois acompanhamentos. Perfeito. O tratamento em grupo, que a Larissa respondeu, alguém mais respondeu no áudio, foi aqueles que tiveram mais sucesso no processo de emagrecimento. E aí tá uma dica fantástica, né? Quando nós tratamos dessas mudanças coletivas, a força do grupo faz toda a diferença. Tanto para o positivo, né? Como rede de apoio, como a rede de desapoio. Né? Se você parar para perceber, mais de 30% daquilo que você come não foi você que escolheu. Foi as pessoas que estavam ao seu redor que influenciaram você o que você ia comer. Ah, o que você acha de pedir uma pizza? O que você acha de fazer uma salada de frutas bem variadas? Então, aquilo que o seu grupo, né, a sua casa, a sua igreja, ela faz, favorece, né, ou desfavorece a sua mudança do estilo de vida. Então, é muito interessante esse conceito. Bom, estamos já com o nosso slide projetado. Vamos à sequência. Pode passar, vou voltar um. Então, esse conceito, né, das Blue Zones, ele iniciou com Dan Buettner, que ele é um repórter, né, que quis desbravar o porquê algumas regiões do mundo elas são diferenciadas em qualidade de vida e em expectativa de vida. E ele, por gostar muito de viajar, né, repórter ali da National Geographic, ele teve uma ideia junto com o grupo de viajar por essas regiões e formar padrões dessas pessoas, né, que pudessem justificar o porquê que elas viviam tanto. Então aí nós temos Loma Linda na Califórnia, Nicoya em Costa Rica, Sardinia na Itália, Ikigari na Grécia, Okinawa no Japão. São 5 regiões do mundo, hoje já se fala até de 8 regiões, hoje já se fala também de algumas mudanças nos conceitos que ele levantou.
Mas quando ele realmente trouxe essa revista à tona, né, trouxe esse conhecimento ao mundo, ele ajudou, de certa forma, a trazer para o mundo o que realmente tem dado certo para se viver mais. E por que não está saindo áudio? Alguém colocou aqui que não está saindo áudio. Não, estou te ouvindo perfeitamente. Então talvez seja o seu fone. E esse, Ouvindo e esse tranquilamente repórter também. foi abençoado por Deus, e a partir daquele momento começou a se fomentar muito em relação especialmente à Loma Linda, por conta de alguma questão bem pontual. A grande maioria dessas regiões, elas têm um favoritismo, né, geográfico para que as pessoas vivam mais. São regiões mais isoladas. Isso faz com que os hábitos, né, dos fast foods, a industrialização, não tenham tanto acesso quanto em outras regiões do mundo. Nessa dieta oscilada, esse conceito que nós temos são tradicionais, cheio de lanches, cheio de sal, cheio de açúcar, cheio de gordura, não chega tanto nessas regiões por conta desse isolamento geográfico. Mas como explicar uma cidade no meio, né, dos Estados Unidos, um país super desenvolvido, onde ao redor todas as cidades eles têm esse hábito do alimento com pouca qualidade e de repente se achar uma zona azul, um grupo de pessoas ali que vive muito. E essa chamada de atenção justamente levou eles a refletirem que, apesar de estar no meio dos Estados Unidos, as pessoas que passavam pelas ruas, né, passavam em frente aos fast foods, as pessoas que estavam ali buscando viver naquela cidade, eles faziam escolhas diferentes de forma consciente. E então entrou esse desdobramento dos princípios adventistas. Pode passar. E aqui nós temos, às vezes, as revistas, né, vieram trazendo esses conceitos relacionados à ciência da longevidade, associando os adventistas, a cidade de Loma Linda, como sendo uma dessas referências. Então, nós tivemos aí revistas que falavam, né, sobre a fonte da juventude adventista. Essa outra revista, né, trouxe aí como viver para sempre, né? Eles fizeram um infográfico muito interessante. Depois, se vocês procurarem aí no Google, vocês vão ver essa imagem em tamanho real, onde eles colocam vários aspectos que a pessoa poderia seguir para viver eternamente. E o segundo aspecto que a revista traz é: seja um adventista do sétimo dia. As pedras falando, como a Dani comentou. E aqui essa outra reportagem diz assim: qual é o segredo da cidade onde se vive 10 anos a mais e melhor? Aí diz aqui o desdobramento, né? Habitantes de Loma Linda vivem até 10 anos a mais do que a média dos americanos e chegam à idade avançada com uma saúde muito melhor. Ah, isso mexe com Laodiceia, né? Poxa, olha só que legal! Nós somos aí referência mundial de qualidade de vida e longevidade. Pois é, mas essa Laodiceia, vocês sabem, né, como ela funciona. Pode passar. Recentemente, né, pode voltar? Recentemente, no ano de 2023, né, que é esse Como Viver até os 100 anos, né, que tem aí a foto do nosso jornalista, e o outro que é a dieta dos gêmeos. As duas reportagens, elas podem, isso, elas estão disponíveis no Netflix. Você pode assistir um deles. Os dois são séries, né? E são assim, materiais que vêm trazendo um pouco da nossa cultura. Eles estão estudando a nossa vivência, ratinhos de laboratório. Olha só, eles comem isso, eles fazem isso, eles comem aquilo. Muitos adventistas têm vergonha, né, de falar que é adventista, mas é interessante perceber que a sociedade, o mundo está clamando por soluções. E os adventistas, eles conhecem essas soluções, né, há muitos anos. Não é porque a dieta está na moda, né, é justo porque esses princípios, eles foram plantados há mais de 150 anos atrás. Pode passar.
E aqui nós encontramos, né, dentro desses estudos, padrões, né, de alimentação. Essas regiões todas, elas têm alguns conceitos interessantes que mostram uma coisa diferente do que a medicina moderna ou os evolucionistas, né, os profissionais aí evolucionistas têm pregado. Eles falam que carne é essencial, que as pessoas elas devem comer muita proteína, que esse excesso de proteína ele vai trazer força muscular e ele vai trazer longevidade. Só que até agora não se comprovou como esses estudos, né, que essas pessoas elas realmente têm uma longevidade muito maior. Os conceitos de longevidade aqui, né, demonstrado por esses 5 exemplos, nessas 5 regiões, eles mostram que essas pessoas elas têm uma alimentação à base de plantas. Eles conceituam a sua alimentação minimamente em proteínas de origem animal e acabam aumentando essa quantidade de proteínas, de proteínas de origem vegetal. Hoje em dia, se você for pegar as pautas, né, qualidade de vida, sobre sustentabilidade, tem se defendido grandemente migrar para uma alimentação minimamente processada, à base de plantas, para que a sociedade possa sobreviver, para que as pessoas tenham mais saúde, para que exista menos doenças crônicas. E esses conceitos eles foram reproduzidos em todas as 5 regiões. Pode passar. Em especial, né, as dietas típicas ali dos adventistas centenários estudados nesse local, eles conceituaram que a grande maioria das refeições, né, da alimentação daquele povo é baseada em vegetais, em frutas, em leguminosas, em legumes, feijões como soja, por exemplo. Parte dessa alimentação ela vem derivada do leite, dos grãos, ali a quantidade de proteína de origem animal, né, no caso as carnes, são bem pouco representativas, né, cerca de 4%. As castanhas também, que nós vamos depois abrir um pouquinho mais sobre isso, as gorduras de adição, pouco açúcar, né, pouco peixe e poucos ovos, né? Então, dentro de um padrão alimentar, esses adventistas, eles conceituam a sua alimentação à base de plantas, tendo aí suas exceções, né? Nós sabemos que a dieta que a igreja de fato fala é sobre a alimentação ovo-lacto-vegetariana. Depois, né, que acabar a aula, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre por que ovo-lacto-vegetariana e por que não o vegetarianismo estrito, ou precisa migrar para o vegetarianismo estrito. Esse é um leque que eu quero conversar com vocês depois, tá? Mas nesse tudo foi assim que caminhou. Pode passar. Bom, aqui agora eu quero que vocês comentem aqui no chat. Foi feita uma pesquisa do Ibope dizendo que a cada 10 pessoas, né, uma pessoa e 14%, eu pus ali um exemplo só para vocês terem uma ideia, são vegetarianos ou vegetarianos estritos, né, ou veganos. As pessoas que foram entrevistadas, 14% dessas pessoas disseram que elas são vegetarianas. Agora, quantos por cento dos adventistas vocês acham que se denominam vegetarianos? Coloquem aqui no chat, quero ver. 100%? 30%? 10, 2. Olha só, o pessoal tá descrente do povo, né? 10%. Bom, pode passar, Dani. 35, bem pouco. Nós estamos ainda melhor do que a média, né? 14% dos brasileiros são vegetarianos e numa pesquisa publicada aí em 2018 também, né, que foi feita numa conferência geral, foi entrevistado 60, aliás, foi apresentada, né, numa conferência geral, tendo aí exemplos de 13 divisões, né, foram 63 mil adventistas entrevistados, e essas pessoas,
elas foram entrevistadas e cerca de 19% delas afirmaram que são vegetarianas. E aí a gente precisa abrir o leque para uma determinada situação. Aqui vocês estão vendo uma escala, né? Aqui no comecinho, em vermelho, a letra está bem pequenininha, mas dá para vocês entenderem. 5% dessas pessoas, elas são vegetarianas estritas. 14% vegetarianos ou lacto-vegetarianos, né? Aqui, cerca de 11% são pesco-vegetarianos. É uma expressão que aqui no Brasil nós não usamos muito, mas é comum nos Estados Unidos, né, onde a pesquisa foi apresentada. Cerca de 32% comem carne uma vez por semana ou menos. Cerca de 24% comem carne algumas vezes por semana. E 14% comem carne a maioria dos dias. Então, o que nós percebemos olhando assim? Eu sou analista, né, na minha atuação, eu trabalho hoje no plano de saúde, no setor de promoção e prevenção, né, de promoção à saúde e prevenção de doenças. E nas minhas análises, né, às vezes a gente tem que tirar um pouco do coração do que nós gostaríamos de ver e ver o que os números realmente estão mostrando. Então, os números eles estão mostrando que não é a grande maioria, né? Cada 10 adventistas, 2 praticamente são vegetarianos. E aí a gente encontra todos os desafios que os levantadores da bandeira vegetariana encontram quando eles falam sobre o assunto dentro da igreja, porque eles não são a maioria. E aí a gente também precisa abrir um pouco a nossa mente para uma situação. Percebem que essas pessoas, apesar de elas não serem completamente vegetarianas, muitas delas, elas estão numa jornada, elas estão numa caminhada. Poucas pessoas comem carne, né? Ali, 14%. Poucas pessoas comem carne todos os dias. Deveriam, tá? Espero que seja aí a realidade da sua comunidade. Mas muitas pessoas estão em transição. Essas pessoas, elas estão passando para a carne algumas vezes por semana, alguns comem carne raras vezes, alguns estão consumindo apenas peixe. Então a gente precisa, se você é mãe, né, se você é educador, você precisa aprender o conceito da positividade e ensinar o seu público através de coisas positivas também. O nosso povo ele está em transição, ele está caminhando para uma melhora e a gente espera que cada um possa subir o seu degrau. Às vezes, aquele que é o vegetariano estrito, ele espera que o carnívoro ele faça uma migração numa palestra, mude a mente e transforme ali o coração e se converta e nunca mais coma. Mas nem todas as pessoas funcionam assim. A maioria das pessoas funciona com processos. E os processos são importantes. E é importante que a gente, ali o amigo, a Dani colocou muito bem, respeito pelo tempo do outro. É muito importante que a gente cuide do coração do outro. A mudança não é fácil. A mudança precisa ser gradual. Ela precisa acontecer. Um dia a gente pode conversar só sobre mudança. A mudança ela precisa ter dia D. Você precisa virar a chave em algum momento. Mas é importante respeitar o processo. E aceitar essa dificuldade da mudança ajuda, né? Porque na hora que você leva a sua mensagem lá na sua igreja, você pode ter mais empatia. Porque todos nós temos coisas a mudar, né? Se você tem aí um conceito de estilo de vida, você vai perceber, né, alguma coisa assim, um espinho na carne, você sabe o quanto é difícil mudar. Então, não queira de um dia para o outro fazer com que seu povo se transforme. Você precisa, como a Dani colocou, né, naquelas orientações iniciais, muita oração. Você precisa colocar isso dentro de um patamar atingível, para que o seu público possa evoluir cada vez mais. Pode passar. Um outro conceito que é valorizado, né, nesses estudos relacionados a Blue Zones é o hábito de comer junto, como nós comentamos, né? A koinonia, a união, né? Eu acabei falando isso lá no começo, mas eu trago aqui de novo só para nossa reflexão, né? Aqui em Atos 2 fala que e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e das orações. Não adianta você ir na igreja só orar.
né? A gente pensa que comunidade, muitas vezes, é só adorar a Deus junto e depois cada um vai para sua casa. Mas quando as pessoas estavam ali no fogo do Espírito Santo, elas tinham o hábito de comer junto. E elas tinham o hábito de compartilhar. Eu posso aqui dar milhares de receitas para vocês pela internet. Posso trazer coisas interessantíssimas que talvez um ou outro vai fazer. Mas nada substitui a experiência do comer uma comida saudável junto. Nada. Então você, na sua igreja, tem a oportunidade de ensinar o seu povo pela parte mais espetacular, que é a experimentação. Se você vai, faz um prato delicioso, traz aquela refeição para a sua comunidade, um prato diferente, dá um pedacinho para cada um depois de um JA, você tem uma fala positiva, você traz aquilo, não é para uma alimentação exclusiva, que exclui tudo que é gostoso, é para trazer o inclusivo, o que é gostoso daquilo que é saudável. E isso ajuda as pessoas a perceberem, poxa, será que se eu fizer um arroz integral desse jeito, vai ficar da mesma forma? Eu sempre fiz arroz integral, ficou ruim. Aí você traz isso num dia, né? Eu até falo, poxa, abrindo um parênteses aqui, né? Muitas igrejas, quando fazem junta panelas, eles costumam servir o arroz branco. E eu entendo por quê. Porque muitas pessoas não vão comer o arroz integral, se for o arroz integral. Outra questão é a questão do custo. Muitas vezes o arroz integral é mais caro para uma determinada igreja, né, comer todo mundo aquele arroz. Mas não deixe de colocar dentro da refeição da sua igreja um arroz integral também. Ajude as pessoas a terem uma opção. E isso você vai ajudando elas nessa migração, entende? Porque a gente não vai conseguir mudar todos ao mesmo tempo, não está todo mundo na mesma página, mas você pode influenciar positivamente quem está pronto para essa mudança. Pode passar. Outro conceito importantíssimo que tá ali dentro de uma pauta super importante das dietas das Blue Zones é a questão da crononutrição. Esse é um nome chique que foi dado, né, pela nutrição, pelos cientistas, para explicar uma coisa que a gente já sabe, tá? Nós temos o dia e a noite, né? Tarde e manhã. É assim que a gente aprendeu na Bíblia, não é? Então, existe diferença nesses dois horários. Algumas pessoas perderam essa noção, sabe? Algumas pessoas, depois que inventaram a luz elétrica, eles acharam que podem comer a qualquer hora. E é muito interessante, não sei se vocês já fizeram essa experiência, eu já fiz. Se você tiver um sítio ou tiver aí acesso a alguma galinha, te convido a ser um cientista. Pega o milho, jogue o milho à noite para a galinha. Você vai perceber que elas estão acordadas. Eu percebi, né, quando eu fui lá na chácara da família do meu marido, elas estavam acordadas, elas estavam me olhando, elas sabiam que eu estava lá. Eu joguei milho, galinha, não perdoa uma, né, gente? Na hora que eu joguei o milho, elas não comeram. E eu pensei, uau, elas respeitam a crononutrição, né? E nós é que somos os seres humanos, né, super entendidos e sábios. Mas a natureza tem muita coisa para nos ensinar, né? E essa diferença do dia e da noite, ela precisa acontecer, né? Quando você está de dia, você precisa ali de energia e existe uma maior necessidade do aporte calórico. O nosso corpo ele está pronto para fazer desintoxicação, ele está pronto para fazer nutrição, absorver nutrientes, fazer hormônios, ele está organizado para tudo. E à noite, nosso repouso, ele precisa ser completo. Então, a nossa digestão também precisa ser completa. E o jejum noturno, ele é favorável demais para a nossa saúde. O jejum em si, né? Se você usar outros momentos de jejum, que outra hora a gente vai conversar sobre isso, né? Depois, acho que hoje não vai dar, mas outro dia a gente conversa sobre o jejum e a importância do jejum para os adventistas. Mas a noite, ela foi feita para ser respeitada. Por isso, o melhor horário para que você faça a sua última refeição é próximo do horário que o sol se põe. Esse é uma sabedoria que o corpo, se você observar a natureza, você com certeza vai fazer sua última refeição naquele horário e vai dormir muito melhor, vai ter mais qualidade de vida e
milhares de estudos científicos mostram o quanto isso é benéfico para a nossa saúde. Pode passar. Além disso, às vezes a estrutura das nossas refeições, como adventistas, ela é diferenciada. O que o mundo prega? Pega seu café, pega seu pão com margarina, come rapidinho, porque você tem compromisso. Você precisa seguir o relógio do homem. Você precisa correr de um lado para o outro, feito alguém que é escravo. E aí você vai lá, tem muita fome na hora do almoço. Quando chega na sua janta, você está com muita fome, você perde o controle, e aí você fala assim: Senhor, eu não tenho domínio próprio. Mas o que você fez? A sua falha não é no jantar. O jantar está sendo uma resposta dessa descompensação que você criou. Você, na verdade, está precisando ajustar o seu café da manhã. Então, essa estrutura, né? Comer como um rei de manhã, comer como um príncipe no almoço e jantar como um mendigo, ela é um dos princípios da dieta adventista, né? E das outras blusones, muitas delas também seguem esse conceito. Isso ajuda a controlar o peso, aumenta a disposição, menor risco de diabetes, redução do risco de doenças cardiovasculares, melhor rendimento acadêmico. Os estudantes que vão tendo melhor desempenho acadêmico são aqueles que comem de manhã. Então, não deixe seu filho para a escola sem comer nada. Ah, mas ele não tem fome. Ah, eu não consigo comer de manhã, meu fígado, eu acordo com a boca amarga. Mas por quê? Encheu a barriga de comida de noite. Chega de manhã, o corpo não receta de noite, gente. Não existe isso. Nosso corpo funciona 24 horas. Se você, 11 horas da noite, bater um pratão, 6 horas da manhã, com certeza você não vai conseguir aí trazer essa alimentação de uma forma gostosa. Tá bom? Pode passar. Princípios do comer com moderação. Não é difícil, né? Encontrar pessoas, não os adventistas, né? Que atire a primeira pedra quem já viu um adventista com um prato desse. Eu tenho que abrir aqui para dar risada, Liliane, porque falamos de adventista, pois é, né? que é bom de garfo, é bom de boca. Podia ser meme, né, gente? Hoje eu postei um vídeo do pastor Dudu lá no Instagram. Depois vocês vão lá para dar uma olhada, né? A gente prega tanta coisa, mas às vezes o princípio da moderação fica longe. Chega festa de casamento, já vi buffet que cobra mais de crentes, né, em geral, que não bebem bebida alcoólica porque eles comem muito. E isso não é saudável, né? Mas os adventistas, né, os adventistas, eles comem com moderação. Aqui eu trouxe uma expressão que é encontrada em Okinawa, né? Hara Hashibu. Mas eu trouxe aqui para os adventistas porque faz todo sentido com a gente. Eles falam o seguinte: essa expressão, ela diz que as pessoas elas devem parar de comer quando elas estiverem 80% satisfeitas. É isso mesmo. Quando eu sentir que ainda cabe mais um pouquinho, eu paro. Tem gente que come 110, 120%. E por que isso acontece? Porque muitas vezes comem ansiosos, porque comem sem mastigar, porque acabam sendo gulosos com a comida. E aqui eu abro um parênteses bem interessante, né? Eu já trabalhei muito tempo com cirurgia bariátrica. E os pacientes bariátricos, né, do nosso programa, da operadora que eu trabalho, eles são orientados, né, porque eles vão perder um dos prazeres de comer muito, né, por conta dessa redução do estômago. E muitas vezes eles desviam o vício deles para outros hábitos. Eles começam a ser compulsivos por compras, compulsivos por bebidas alcoólicas, compulsivos por alimentos de alta densidade, tipo leite condensado, comer açúcar de colherada, porque são coisas que cabem no estômago. O que eu quero ensinar com isso? Às vezes, quando a pessoa ela tem algum tipo de transtorno psicológico, ela acaba desviando a luta dela de um hábito para outro. Então, às vezes, aquele irmão que ele parou de beber, nossa, glória a Deus, ele entrou na igreja, ele vai, às vezes, canalizar a energia dele
para o excesso de comida, né? É um dos desvios dessa conduta, porque a raiz do problema não foi resolvida. Então, nós não podemos, assim, julgar o coleguinha, né? De olhar o prato do irmão e falar assim, irmão, que pecador que você é, olha só o tamanho do seu prato. Não é assim que a mamãe ensina os filhotes. A gente precisa ter sabedoria, o momento certo de abordar, a forma certa e principalmente ensinar através de uma forma que o próprio organismo sinta que a moderação é o melhor caminho. Por exemplo, comendo a salada antes, servindo ali pratos saborosos, mas sem grandes variedades no mesmo prato. Então, existem técnicas, né, que aqui não dá tempo, né, da gente falar de todas, mas técnicas que você pode fazer, que você vai comer com prazer, vai sentir que terminou a refeição satisfeito e ainda assim não vai ter cometido o pecado da gula. Aqui no livro Ciência do Bom Viver diz assim: muitas pessoas que rejeitam a carne e outros pesados e nocivos artigos pensam que, porque sua comida é simples, podem condescender com apetite sem restrição, comendo excessivamente, por vezes até a glodice. Isso é um erro. Os órgãos digestivos não devem estar sobrecarregados com uma quantidade ou qualidade de alimentos que tornem pesados ao organismo o dirigi-lo. Então, os adventistas, eles trabalham a favor da fisiologia da digestão. A fisiologia da digestão é a sabedoria do próprio Criador que colocou regrinhas no nosso corpo. Se a gente segue as regrinhas que o Criador colocou, se a gente segue o manual do fabricante, tudo dá certo. Pode passar. E eu trouxe aqui uma pincelada de um dos aspectos, né, que são interessantes aqui sobre os adventistas que vivem até 10 anos a mais. Então, esse estudo que aconteceu lá em Loma Linda, que fez com que aparecesse as pautas relacionadas aos adventistas em Loma Linda, então isso começou antes das Blue Zones, tá? Primeiro, os adventistas estruturaram estudos científicos fidedignos com mais de 34 mil pessoas, né? Esse estudo ele teve uma relevância. O segundo estudo é ainda maior. E dentro desse primeiro estudo aí, com essas 34 mil pessoas, eles perceberam que os homens viviam, né, seguiam os princípios adventistas, viviam até 7,3 anos a mais e as mulheres até 4,4 anos a mais, porque as mulheres já vivem mais. Então, a referência que se encontrou foi que essas pessoas elas tinham uma projeção de vida maior. Mas para que esses adventistas vivessem até 10 anos a mais, os adventistas que romperam essa estatística, eles combinavam a prática de 5 hábitos. Eu vi que a Dani passou rapidinho lá e eu quis trazer também esse conceito para cá. Pode passar. Pode passar, Dani. O primeiro desses hábitos, né, que foram referenciados para que as pessoas vivessem 10 anos a mais, é o hábito de nunca ter fumado. Então, esse é um privilégio que os adventistas de berço têm, né? E eles podem aproveitar essa qualidade de vida através do hábito de nunca ter fumado. O segundo hábito é manter o peso corporal mais baixo. Então, as pessoas que têm aí um peso corporal mais saudável, né, dentro do IMC saudável, eles tendem a viver mais. O terceiro hábito que não poderia faltar é a prática de exercícios físicos com frequências. Ah, mas eu já sou magrinho, não preciso exercitar não, né? É magrinho, mas está com o tchauzinho todo mole. Então, não é isso. A construção de massa muscular ela acontece durante toda a vida. Você vai plantar hoje o músculo que você vai ter na terceira idade. O quarto ponto que esse estudo diz que os adventistas que viviam 10 anos a mais tinham em comum é que eles seguiam uma dieta vegetariana. Então, não tem escapatória. Esse estilo de alimentação, ele é muito comprovado cientificamente e ele vai trazer, sim, longevidade. E o quinto, que eu acho muito interessante, que eu realmente descobri quando eu comecei os meus estudos, né, para os segredos da alimentação adventista, foi interessante perceber que as nozes estão em alta.
As nozes, elas são alimentos fundamentais para os adventistas que querem viver mais, não só para os adventistas. Tem gente que come nozes no Natal, né? Que escolhe ali a cesta de Natal, que vem dentro, vem um saquinho de nozes, às vezes tem aquela nozes dura e a pessoa nem sabe quebrar e acaba ficando por essa mesma. Aqui a referência é em relação às nozes, mas vamos colocar aqui todas as castanhas, tudo isso é importante. Mas as nozes em especial, eu gosto dela porque ela se parece com o cérebro, já perceberam? E ela é um dos alimentos de origem vegetal mais ricos em ômega 3. O ômega 3 é um dos nutrientes fantásticos, né? Hoje, lá no Vídeo Saúde, lá da rádio, foi falado sobre o ômega 3. Eu ia participar, mas eu achei que eu não estaria bem, né? Como estou agora, graças a Deus. E eu já combinei com a produtora, falei assim, eu acho que é melhor passar essa vez. E uma outra colega fez a live, depois se vocês quiserem estudar mais sobre o ômega 3, procura lá na Rádio Novo Tempo, que hoje a pauta foi bem interessante sobre isso. E o ômega 3, ele protege o nosso corpo, ele é um dos elementos mais anti-inflamatórios da nossa dieta. Então não adianta você simplesmente parar de comer carne e não aprender os detalhes, os pulos do gato para uma alimentação equilibrada e saudável. Você precisa aprender a montar cardápio, você precisa se aprofundar. Tudo que a gente quer saber, né? A gente precisa se capacitar para aquilo. Às vezes eu penso que as pessoas deveriam nascer, né, com uma condução, com uma rotininha para assim, olha, na vida você precisa, né, aprender a passar pela adolescência, que é um processo muito difícil. Aí a gente tem uma mensagem aos jovens, né? Você precisa aprender a ser pai, ser mãe, então você tem que ler o Lar Adventista, né? Se você quer casar bem, você tem que ler Carta aos Jovens Namorados. E se você quer aprender a comer, você precisa ler o Ciência do Bom Viver. Então, existem algumas regras de vida, assim, que ao longo do tempo é preciso que você pare a vida e estude, né? Que você se aprofunde o seu conhecimento nessas pautas, que com certeza Deus vai iluminar a sua mente para que você possa tomar boas decisões. Pode passar. Então, nós temos aí não só uma referência em Loma Linda, né? Mas a Igreja Adventista, ela é referência mundial em promoção da saúde. Nós temos, esse daqui são dados do ano passado, pode ter mudado alguma coisinha, tá? 175 hospitais, mais de 554 clínicas, mais de 1.000 profissionais especializados, mais de 100 anos de atuação, mais de 500 projetos de assistência humanitária, mais de 32 cursos de saúde, cursos superiores, mais de 29 fábricas de alimentos saudáveis. Então, essa igreja, ela não é de hoje, né? Não é, por uma modinha que nós cuidamos da saúde, cuidamos da alimentação. Pode passar. Mas e aí, né? Falar da igreja, falar das coisas bonitas, todo mundo quer, né? Agora, e a Laodiceia? Pois é, né? A gente, eu vivo mais ou menos, eu gosto mais ou menos, poxa, falta muito ainda para eu caminhar nessa jornada. E muitos de nós vamos trazendo procrastinando essas mudanças. A gente quer viver os louros da alimentação, mas a gente não quer o esforço do propósito. Muitas vezes a gente abre mão desses princípios a gente troca às vezes a nossa salvação por uma salsicha. E eu sei que isso acontece com muita gente. Pode passar. E aí, o que deveria motivar os nossos bons hábitos saudáveis, né? Nossa alimentação saudável? A vontade de viver, a vontade de cuidar dos nossos, né? De ver os nossos netos crescerem, a vontade de cuidar da nossa família. Mas o que realmente acaba motivando muitas pessoas? Na hora que o médico senta na sua frente e fala: Senhor, você tem um diagnóstico. Senhora, você tem um diagnóstico. Quantas pessoas já passaram por isso? Eu já estive do outro lado da mesa. Já tive que passar diagnósticos para muitas pessoas. E essas pessoas tremiam, né? E sentiam aquele engasgo, né? Poxa vida. Chegou um momento, porque às vezes o médico não explica, sabe? Que a pessoa tem uma doença crônica. Só manda tomar o remédio. Então, a pessoa não tem a consciência do que
ela está fazendo, está provocando a doença. Ela tem a consciência de que todo dia às 8 da manhã ela tem que tomar aquele remédio. Mas na hora que chega um profissional, né, que tem empatia e conta para ela, olha, isso que está escrito aqui é que o senhor tem diabetes. Naquele momento, a pessoa tem um divisor de águas. E aí, muitas vezes, acaba pegando aquele gancho e tentando reverter a doença quando ela já está instalada. É tarde, é sempre importante. Mas se você ainda não tem todas as doenças crônicas, se você só tem algumas ou se não tem nenhuma, caminhe para o que realmente precisa motivar a sua mudança de hábito. Pode passar. A dieta, né, a palavra dieta, ela significa, assim, as pessoas associam isso à restrição. Eu lembro que quando eu comecei o Instagram, né, Nutri.adventista, eu não comecei assim. Eu comecei como dieta adventista. Eu queria mostrar para as pessoas que essa é uma alimentação, é um estilo de alimentação, um conceito de alimentação. Só que o nome não foi bem aceito, porque as pessoas começaram a perguntar se o que ia tirar. Ixi, não é bem por aí. Então, eu vou colocar Nutri, que as pessoas vão compreender um pouco melhor depois que me acompanhar. Né? Quem viu a minha frase lá fala assim, olha, vem comigo no caminho eu te explico, porque quem chega a gente todo tempo, né? Mas quando a dieta, ela representa para você uma tristeza, uma fragilidade, a pessoa vai comendo aquela verdura e fala assim, nossa, ó mundo cruel, ó vida, ó azar, agora eu preciso comer essa comida ruim. O seu cérebro, ele é literal. Ele vai perceber que você está em sofrimento. Sabe qual que é a chance de você chegar ao seu sucesso? Nenhuma. O seu cérebro precisa trabalhar a seu favor. Essa daqui é um. Quantos anos você acha que tem essa mulher de azul? Coloquem aqui nos comentários. Quantos anos vocês acham que tem essa mulher de azul? 35. Quem mais? 50. 55. 60. Mais de 40. Essa mulher, nessa foto, que foi tirada em 2017, ela tinha 70 anos. Essa aqui é a Caroline. Ela é uma australiana. Depois, se vocês derem uma Google também, vocês também podem achar a história dela. Ela estava com seus 40 e tantos anos e ela estava pré-tudo. Pré-diabética, pré-hipertensa, pré-menopausa, pré-tudo. E aí, ela saiu de uma consulta e ela pensou, eu vou parar. Eu vou parar definitivamente de comer açúcar. E a partir daquele dia, ela não comeu mais açúcar. Percebam, ela não começou jovem, ela começou madura, ela começou depois de uma determinada idade. E ela trouxe uma coisa puxa a outra, né? Quem não come o açúcar já evita bastante coisas não saudáveis, né? Coisas fermentativas. E aí ela começou a fazer um exercício, começou a se alimentar melhor e ela começou a ter aí um padrão de vida muito positivo. E aí, em 2017, descobriram ela e fizeram uma reportagem sobre ela. Você vai encontrar fotos dela de todo quanto é jeito, até de biquíni, aqui não cabia, né? Mas a mulher tá por cima. E eu pensei assim, puxa, olha que testemunho. Essa mulher, ela não sabe que muitas palestras que eu dou, eu falo sobre ela. Ela está testemunhando mesmo sem saber. Ela tem um legado que ela nem imagina. E assim deve ser a nossa perspectiva. Nós não mudamos simplesmente para que nós tenhamos saúde. Os adventistas, eles têm um legado, né? Eu, por exemplo, quis vir, né, mesmo um pouco adoecida para cá, porque eu sabia que a minha missão era muito grande, né? Eu me cuidei, eu me hidratei, eu dormi, eu fiz o que eu pude para estar bem, porque eu sabia que tinha pessoas que dependem de mim, que precisavam de mim hoje. Então, isso me faz comer melhor, isso me faz caminhar por passos melhores. Pode passar. E aqui eu trago nossa última lâmina de hoje, né? Para que a gente possa abrir aí para perguntas. A motivação dos adventistas para cuidar da saúde não é simplesmente para cuidar do próprio umbigo,
Nós não acordamos de manhã e falamos assim, vou viver até o 100. Nós pensamos o seguinte, né? A nossa saúde, ela precisa estar em dia, porque isso nós compreendemos, né, que o nosso Deus ele nos ama, ele deseja que a gente viva em plena qualidade de vida, em plenitude. Nós somos filhos do Rei, nós não estamos aqui de passagem, nós não somos filhos de qualquer um. Esse Deus ele nos ama e ele quer que nós tenhamos qualidade de vida. Nós também queremos ter conexão na saúde física, mental e espiritual. A ciência está assim bombardeada de conceitos, né, que mostram que a nossa saúde física impacta a nossa saúde mental, que a nossa saúde espiritual impacta a nossa saúde física e mental, que a nossa saúde mental impacta o nosso físico e o nosso espiritual. Essa é uma conexão que não dá para ser desfeita. E é muito importante que a gente compreenda isso de uma forma maior. Se você tem alguma ansiedade, depressão, bipolaridade, questões aí relacionadas à saúde mental, ou se você tem se sentido fraco na fé, tem sentido que o domínio próprio está em baixa, vai cuidar da sua saúde, vai cuidar do seu físico. Isso vai ajudar a ajustar todas as outras áreas. Também compreendemos que nós recebemos uma mensagem poderosa de alimentação, de saúde, para aliviar o sofrimento humano, assim como Cristo. Nós somos cristãos. Cristãos são seguidores de Cristo. Fazem o que Cristo fazia. Cristo veio à Terra para aliviar o sofrimento humano. E é assim que nós, cristãos, devemos fazer também. Então, imagine se você viver 10 anos a mais. Quantas pessoas você vai salvar? Quantas pessoas você vai ajudar? Quantas pessoas vão ser modificadas através da sua existência? E aí vem a última questão. Essa conexão de saúde é um preparo para a nossa eternidade. Nós estamos nos preparando para viver eternamente com Deus. Pode passar. E aqui finalizo, né? Trazendo um verso muito interessante que eu fiz uma tradução, tá? Entendam aí como uma adaptação do verso. Diz assim, lá em Provérbios 25:2. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis, que era o que estava escrito, mas a glória dos nutricionistas e profissionais de saúde é esquadrinhá-las. Então Deus, ele é tão magnífico, ele é tão maior do que qualquer profissional, do que qualquer rei, do que qualquer médico, do que qualquer profissional de saúde, que ele é quem criou tudo isso. Ele é o criador. E acho que a gente vai passar a eternidade toda tentando esquadrinhar Deus, estudar e fascinados com tanta sabedoria que ele fez, que ele nos formou, que ele nos criou. A ciência é algo incrível, que você estuda e sempre vai haver coisas para que você aprenda naquela ciência. E eu aproveito aqui para deixar essas palavras de incentivo para que você vá, estude, né? Esquadrinhe e se absorva aí nos treinamentos da Seifo. Assista todas essas aulas, porque tudo isso vai trazer saúde para a sua vida, vai ajudar você a ser uma referência também de qualidade de vida. Uau, que bênção! Eu não sei vocês, mas a Liliane tem uma voz tão gostosa, um jeitinho de falar, que eu poderia ficar aqui a noite inteira te ouvindo, viu, Liliane? Além do conteúdo, que foi uma Que bênção. bom, Dani. Espero que o Espírito Santo tenha realmente conduzido as coisas. Eu não tenho dúvida, e eu fiz aqui várias anotações que me chamaram a atenção da sua fala. E aqui é o momento, querido, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, você pode ou levantar a sua mão ou escrever ali no chat, que a gente tem alguns minutos para poder conversar sobre isso. Eu achei muito interessante, né, que você falou que Loma Linda mostra que é possível manter hábitos saudáveis. A grande chave da questão está assim: escolhas diferentes de modo consciente. Então, às vezes, a gente coloca muita
muitas barreiras. Eu vejo muito isso, né, doutora? Assim, de eu não tenho dinheiro para comprar os nutrientes, né, os alimentos. Ah, na minha casa todo mundo come mal, ninguém me apoia, ou eu não tenho encorajamento, motivação, ou eu não consigo, já tentei tantas vezes. Então, às vezes, eu percebo que parece que a gente vai colocando tantas desculpas, e eu gosto de falar, e falo isso com as minhas filhas, aqui em casa sempre, né? Eu falo assim: para cada dificuldade que você aponta, ache uma possível solução. Né? Então, você viu uma dificuldade, então a sua dificuldade aqui em casa, todo mundo come mal, não acompanha o mesmo estilo que você está tentando. Quais são as possíveis possibilidades? Né? Então, aí é a gente pensar, e cada um vai ter a sua, não existe receita pronta, né? Então, por exemplo, eu, Daniel, Exato. E tem uma frase que eu acho. pode falar, pode falar. Não, pode falar. Eu estou dizendo que eu, Tem por uma exemplo, frase que eu acho. a gente está no Ai, delay, desculpa. a gente está Tem tendo um uma delay. frase que eu acho. Tem uma frase que eu acho bem interessante que fala assim: que Adão pecou no paraíso e Jesus venceu no deserto. Então, Adão tinha tudo favorável para não pecar e ele pecou. E Jesus tinha tudo ao contrário, né? Todas as dificuldades, 40 dias de jejum, quem que ia resistir transformar o pão, a pedra em pão? E ele venceu. Então, o problema não são os locais, né? São realmente as escolhas. São as escolhas. E aí a gente precisa criar estratégias, né, para a gente conseguir ajuda para vencer, porque às vezes a gente facilita demais, minha gente. Às vezes a gente fala assim: não quero mais comer doce, porcaria, tem dificuldade com chocolate, tem dificuldade com biscoito, bolacha, não sei, né? Cada um tem a sua. E aí a gente enche o nosso armário disso. Enche. Na hora da fome, na hora do desespero ou da ansiedade, o que que você vai comer? Você vai pegar a frutinha que vai ter que descascar, ou você vai pegar aquilo que já está pronto que você só abre? Né? Então a gente também precisa se conhecer, saber quais são as nossas fraquezas e principalmente, sabe, Os gatilhos. os gatilhos. E aí a gente precisa orar. A gente precisa orar para o Espírito Santo nos ajudar e a gente precisa criar estratégias para garantir que a gente consiga manter-se, né, num caminho mais saudável. Outra coisa que você falou, né, Liliane, sobre as zonas azuis. E olha que fato interessante. Hoje a gente tem 5, né? Tem mais, mas o que a gente tem são 5 zonas mapeadas. E Nicoya, em Costa Rica, que é uma das zonas, ela vai deixar de existir. E sabe por que que ela vai deixar de existir? Porque as próximas gerações não estão vivendo. Então a gente já sabe, as outras gerações dos filhos desses senhores longevos e senhoras longevas já aderiram a um outro estilo de vida, o estilo de vida mais ocidental, então com mais fast food, besteira, não é uma alimentação tão simples, né? Então já não gostam disso. Então isso é um alerta para nós. Eu fico muito orgulhosa e muito feliz quando eu vejo, Ela né? pode dar uma opinião, mas não. Só um pouquinho. Quando eu vejo noticiários, quando eu vejo reportagens, mas ao mesmo tempo me dá assim, sabe, uma aflição que eu falo assim, gente, era para em cada região onde a gente tem igreja, a gente ter zonas azuis ali, sabe? Era para olhar e falar assim, uau, porque se a gente vive uma vida que levanta perguntas, né, uma vida questionável, as pessoas vão perguntar, por que que tu vive assim? O que que acontece? Né? Então são coisas para a gente pensar realmente. Alguém mais tem alguma pergunta ou E eu participação? vejo assim, Dani, eu acho que nós estamos aqui, né, líderes e apaixonados pela mensagem. E eu vejo muitas pessoas sofrendo. Fala assim, eu não vou falar para o nosso povo, mas não. O nosso povo, ele tá negando a mensagem. Então, às vezes, acaba trazendo essa conotação de que nós não estamos caminhando para o caminho correto. Mas eu achei muito interessante uma fala que um dos pastores, né, que uma vez fez live comigo, trouxe, ele disse o seguinte: a igreja adventista ela tem crescido exponencialmente. A nossa, os adventistas com menos de 10 anos de adventismo, eles têm sim, crescido muito, né? Através da Novo Tempo, através de outras iniciativas da Igreja Mundial. E essa uma questão que nós precisamos valorizar. As pessoas vêm com os hábitos do Egito.
Elas vêm com as suas raízes, né? Elas aprenderam a comer daquela forma e para elas modificarem esses hábitos é um processo. E nós precisamos cuidar de cada um dentro da sua realidade. E isso a gente trabalha muito ali no Safe, e vocês vão ver até uma aula mais teórica que fala sobre processos de mudança, mas a ideia é justamente essa, sabe? Da gente entender que existem processos de mudança, cada um está numa fase da vida, e às vezes a gente vê alguém adoecido, né, que está doente, e a gente sabe o que pode melhorar também, o que pode contribuir. E a gente começa assim, na ânsia de querer ajudar. Não, mas tira isso, faz aquilo. A gente começa a dizer o que deve ser feito, mas a pessoa ela nem está preparada para essa mudança. Ela está tão adoecida, ela precisa primeiro despertar a consciência de que ela precisa mudar realmente, ela precisa entender, né? Olhar que, opa, por que eu quero, né? Quais são os meus motivadores? E aí você colocou até uma foto muito interessante, né? Deveria a nossa motivação ser estar com a nossa família, ajudar, ser útil, né? Poder cumprir o propósito que Deus confiou a cada um de nós. E às vezes a gente só desperta quando a doença aparece. E tem muitos que nem quando a doença aparece, desperta. Mas ainda assim, não é o nosso papel de apontar o dedo. Nosso papel é de ser rede de apoio, de suporte, de estar ali, de amar, de incentivar, respeitando o processo de mudança de cada um, né? Então, assim, é interessante porque nessa jornada de processo de mudança, a gente também precisa compreender. E por muito tempo, sabe, Lili, eu vejo assim, que nós erramos, talvez, a forma como a gente conduziu essa mensagem tão linda. Porque é uma luta espiritual, queridos. Não adianta a gente ver de outra forma. A gente está em guerra, guerra espiritual a vida. Então, às vezes a gente, com uma mensagem correta, acabou levando para extremismos ou colocando de uma forma tão negativa. Eu costumo dizer assim, né? As pessoas falam, ah, mas não pode isso, não pode aquilo. Eu falei, não, filho, não é sobre não pode, não, é sobre tudo que você pode. Né? Não é sobre O seu vídeo foi interrompido. substituir, substituir sabores. Né? Como que eu vou substituir o sabor Então, eu do acabei leite? de falar. Seu Como que eu vou substituir o leite, o sabor do leite da vaca? Você não Quando vai. tá desaturar aqui Opa, embaixo. deixar o áudio da Luciana, que está aberto. Você não vai substituir o sabor do leite da vaca, você vai descobrir novos sabores. Né? E é essa troca mesmo, da gente abrir o paladar para novos sabores, para novas coisas. E é um grande desafio, né? Um grande desafio. Boa Lili, noite, doutora. boa noite, Luciana. Você quer fazer uma Boa pergunta? noite, Olá, boa noite, boa noite, eu sou Sid Clay, sou associado da saúde da nossa igreja aqui do Distrito Soberana. E eu quero oi, dizer que está sendo eu quero dizer que está sendo uma experiência fantástica, porque eu era pastor da Assembleia de Deus e eu estou passando por um processo de reeducação alimentar. Que legal. Que nossa, bem. que benção, Cisco. Parabéns, viu? Deus te abençoe. Espero que você tenha aí uma boa jornada, né, desse aprendizado todo. Que bênção. Obrigada por compartilhar, pastor. E olha só, Amém. chegou uma pergunta aqui. Como posso garantir que eu estou obtendo todos os nutrientes necessários em uma dieta adventista? Bom, para isso você precisa aprofundar os seus conhecimentos. É importante que você aprenda a montar cardápios, aprenda a combinar bem os alimentos. Aqui nessa live, a ideia é trazer assim esse gostinho, opa, eu tenho coisa para aprender, né? Você segue tanta blogueira por aí, segue tantas dietas da moda, né? Tem gente que faz aquele uso de 20 ovos para poder fazer a dieta low. E aí você fica perdido, né? De nutricionista e louco, todo mundo tem um pouco. Caiu essa ficha de, poxa, eu vou seguir uma dieta adventista, agora você vai caminhar nessa jornada de aprender essas combinações, de aprender essa estrutura alimentar e fazer boas escolhas. Mas os alimentos de origem vegetal, eles têm aí grande potencial. Se você souber combiná-los corretamente, você vai com certeza atingir seus nutrientes necessários e ainda vai poder ensinar as pessoas a como fazer isso. Bênção. E esse é o convite mesmo. Eu não comentei, Dani,
Eu tenho, né, só para deixar para o pessoal também, eu tenho um curso que chama Segredos da Alimentação Adventista. Lá são 10 horas de aula gravada, mais todos os materiais complementares, onde eu realmente esmiuço e a gente se aprofunda, né, juntos nessa jornada. Então, se você tem interesse nesse assunto especificamente, né, fica aí o convite para que você conheça. Tá lá no Instagram, você pode entrar, conhecer. Eu espero que possa abençoar a sua vida também. E é uma bênção, e é isso mesmo, a gente precisa ir ampliando, porque nunca a gente sabe demais, né? E acho que essa é a beleza, né, da capacidade que Deus nos deu, assim, de estar em constante aprendizado. E eu sempre costumo dizer, sabe, que quando a gente está nesse processo de mudança, é muito importante a gente se encher de coisas boas. Aquilo que eu assisto, aquilo que eu ouço, né, o que eu estudo, como eu gasto o meu tempo, porque se eu quero ter uma alimentação mais saudável, mas eu continuo vendo os videozinhos lá no Facebook ou no Instagram, né, de bolo cheio de leite condensado, é, a comida cheia de manteiga. A gente tem como dar ruim? Manteiga, creme de leite, não vai dar ruim. Queijo é gostoso, é palatável, né? A gordura é extremamente palatável. Então, eu quero mudar, mas o meu ambiente continua totalmente ao contrário daquilo que eu desejo. Então, Desfavorável. a gente precisa fazer esse movimento e começar a encher. Por isso que a gente diz, não tem tempo? Gente, ninguém tem tempo hoje. A gente prioriza aquilo que é importante. Então, nesse módulo 2 do curso, você vai ter bastante informação sobre uma nutrição mais equilibrada, as bases que são importantes, é a base que faz a gente ter consciência. A gente tem os materiais, o curso da doutora Liliane, que é mais conhecimento ainda para você aprofundar, e é isso que a gente precisa fazer, e caminhando na direção daquilo que a gente deseja para o nosso estilo de vida, né? Aquilo que Deus deseja para nós. E é tão bonito quando a gente faz isso, né? Quando a gente vai caminhando, a gente vai criando força, né? A gente não sair da zona de conforto dói, é sofrido, é difícil, mas é possível, né? É E quando possível, nós estamos juntos é muito mais simples, né, Dani? muito melhor. Essa aula vai ficar gravada, assim. Olha ali, a Roberta colocou assim: eu estou pagando preço por não cuidar da saúde. E a gente sente, porque a conta vem em algum momento para todos nós, né? Alguns cuidam muito bem da nutrição, da alimentação, mas são extremamente Exato. disfuncionais em outras áreas. Eu costumo dizer que às vezes a pessoa é vegetariana, dorme cedo, faz exercício, parece que faz todos os 8 remédios naturais, mas tem uma língua afiada, pensa mal dos outros, Uhum. é fofoqueiro. Então, é um. E é interessante que quando a irmã White ela recebeu a principal visão, né, dela sobre a saúde, um dos aspectos um dos aspectos que foram revelados ali que a gente acaba não falando muito é o excesso de trabalho. É, E eu achei assim fantástico quando eu fui estudar, né, sobre, falei assim, gente, olha só que sabedoria de Deus. Deus ele não quer que o povo ele seja disfuncional, como você falou, em determinadas áreas da vida. E o que tem de pessoas que são assim, Superman e Mulher Maravilha, né? Pessoas que querem fazer tudo, que querem trabalhar todo o tempo, não querem ter lazer, porque elas acham que é muito digno, né? Você tá com tudo em alta. Mas muitas vezes o que Deus te pediu é para que você repouse no colo dele. Então eu acho fantástico, porque esse equilíbrio, ele é um conjunto, né? Ele precisa realmente falar assim, a minha saúde, ela vem primeiro para que eu possa servir aos outros. é isso. Tudo que é demais faz mal, né? Tudo que é de menos também. Tem musiquinha de criança que diz. Sim. Então a gente precisa agir com moderação e acho que a gente precisa orar para que Deus possa revelar para nós, né? O Espírito Santo revele para cada um de nós as áreas da vida que a gente precisa mudar, né? Que a gente precisa crescer, melhorar. E assim a gente vai crescendo juntos, né? A gente vai melhorando e a gente vai mudando. E aí a beleza, sabe qual é? E você falou isso, né? O poder de começar. É o poder de começar, é dar o primeiro passo. É dar o primeiro passo. Não é esperar a próxima segunda, que a gente tem dessa, né? Segunda eu começo. Tudo Sim. começa na segunda. Aí não deu certo na Eu segunda. assisti uma especialista em mudança esses dias, lá da rádio também. E ela falava o seguinte: se você fala para o seu cérebro que você começa a segunda, você está procrastinando para o seu cérebro e ele vai entender que aquilo não é tão importante.
Tá. Porque, infelizmente, as pessoas elas têm, né, o perfeccionismo. Se não for o perfeito, eu nem faço. Para que eu vou perder meu tempo? Mas a mudança, ela vem do começo. Ah, hoje você não vai conseguir, por exemplo, jantar pouco, não jantar. Mas amanhã, quem sabe você consiga jantar mais cedo. Então Isso. essa mudança, ela vai, ou você hoje, por exemplo, vai comer pouco, em vez de você comer um pratão, você vai comer pouco. E essa experiência é tão importante que hoje eu começo, vou fazer o meu melhor dentro das possibilidades que eu tenho. É isso. Quando a gente faz o melhor dentro daquilo que a gente tem, a gente ainda se surpreende com todas as coisas que acontecem, né? É o começar pequeno, mas começar na direção certa. Às vezes a gente vai muito rápido, mas aí a gente acaba caindo para outros extremos, né? Seja até de uma compulsão alimentar, a gente, não, a partir de amanhã não tem mais nada, aí você tira, você tem outras questões envolvidas e acaba depois falando, porque eu comi um pedaço de bolo, agora acabou tudo, né? O extremismo que você falou, é 8 ou 80. Aham. E não é isso. A gente olha para o ideal, queridos. A gente mira sempre no ideal. E aí a gente traz para o real, para o mundo real, dentro das minhas possibilidades. O que que eu posso fazer melhor hoje? Não tenho dinheiro para comprar nozes, castanha, posso comprar um amendoim, posso não comprar uma carne, comprar Amendoim. legumes, sabe? Vou comprar as frutas da estação, que é o que tenho. Não tenho dinheiro para frutas vermelhas, entende? Então, assim, olha para o ideal, mas traz para o real e começa. Eu acho que essa seria uma mensagem importante. Lili, compartilha conosco sua última mensagem que você deixa aqui para gente hoje. Educai, educai, educai. A Ciência do Bom Viver, ele traz essa experiência, né? E essa frase de uma forma assim: não desista do seu povo, não desista de você mesmo, não desista de aprender, né? Não desista de estar envolvido com essa mensagem. Ela é poderosa, ela traz resultados, como nós tanto percebemos, e nós estamos numa jornada. Não desista, porque é por aqui. O caminho é esse, né? Andar por ele, porque com certeza essa qualidade de vida vai ser benéfica para você e também para as pessoas que você tanto ama, seus irmãos, as pessoas da sua família, todos eles vão ser abençoados se você não desistir. Que bênção, louvado seja Deus. E é isso, a gente deve perseverar. E que bom, muito obrigada pela sua presença. O nosso tempo é curto, mas a gente quer agradecer por essa aula maravilhosa, pelas palavras tão inspiradoras, pela sua disposição e disponibilidade. É isso mesmo quando a gente não está bem, quando a gente tem clareza do nosso propósito, né? Quando a gente sabe o porquê que a gente está aqui. Deus nos dá força para que a gente possa ir além. E muito obrigada por se entregar tanto, Liliane, né? A gente vê assim Cristo na sua vida, no resultado do seu trabalho, na sua influência, né? Tantos seguidores que você tem nas redes sociais hoje, que é uma plataforma, um meio de comunicação muito importante, e você tem sido um instrumento de Deus. Então a gente louva a Ele pela sua vida. E a gente abençoa hoje, né? Para que você tenha a sua saúde Amém. recuperada. Contem sempre comigo. E a Eu gente sei que precisar, estou aí à disposição também. muito obrigada. Muito obrigada a você também, aluno, que faz parte da Escola Safe Saúde. Se você ainda não faz parte da Escola Safe, você é convidado a participar, convidar mais e mais pessoas para estar juntos nessa grande família. Nós temos um canal de interação dentro da própria plataforma, nos fóruns de atividade, nos comentários, nos grupos de WhatsApp também, onde vocês podem entrar em contato comigo. Alguns grupos estão abertos, outros eles ficam fechados, mas a gente sempre abre dentro de algumas semanas para que vocês possam interagir, compartilhar e tirarem dúvidas também. Muito obrigada a cada um de vocês pela participação. A gente encerra agora com uma oração, pedindo para que o Senhor guarde cada um de vocês. Pai amado, obrigada, Senhor, por esse momento tão abençoado, por tanto conhecimento que o Senhor tem dado à vida da doutora Liliane e por ela ser essa pessoa incrível que desprendidamente se coloca à disposição para poder abençoar e compartilhar todo o conhecimento que ela tem. Obrigada, bom Deus, por fazermos parte dessa igreja, por termos amigos que estão aqui conosco, que são de outras denominações, mas que também se interessam pelo estilo de vida adventista. Nós te louvamos por isso.
E nós pedimos, bom Deus, que o Espírito Santo esteja em cada um de nós, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, o Senhor possa nos mostrar hábitos que precisamos mudar, que o Senhor possa nos usar como instrumentos teus no cumprimento da tua mensagem e que nós possamos, nesse mundo de tanta aflição, de tanta doença, de tanto sofrimento, ser um canal de luz, um canal de bênção. E que tudo que nós fizermos seja somente para a honra e glória do teu nome. Despede, Senhor, cada um de nós, cuida de nosso coração, cuida, Senhor, da nossa mente e que cada um de nós aqui possamos ter o nosso sono restaurador para amanhã, no nosso dia de atividade, num dia de preparação, termos a disposição de te servir ainda mais. Em nome de Cristo, amém. Queridos, beijo grande, Tchau, tchau. obrigado pela vida de vocês. Tchau, tchau. Tchau. Liliane, no seu canal do Instagram, eles podem ter acesso ao seu curso, certo? Não entendi. No seu canal do Instagram, ali a gente pode ter acesso ao seu curso, é isso? Isso, na bio. Ok. Tchau, tchau, gente. Tchau.